Estamos chegando nesse feriado, a voz ainda não está 100%, mas a gente vai tentar organizar a bagunça aqui, a bagunça organizada. Nosso debate tem muito o que falar, grande vitória do Grêmio sobre o Corinthians e hoje tem o Inter contra o Palmeiras. Vai participando, mandando a sua mensagem, @donosdabola_rs na nossa fanpage do Facebook ou se preferir, mande um e-mail, donosdabola_rs@band.com.br. Tá bem engasgado esse grito aí, hein, professor? Eu vou perder a voz, hein? Olha, tu vê como o mundo ele é injusto, né? O Ribeiro Neto não fica assim. O Ribeiro Neto não perde a voz nunca. É um negócio impressionante. Ô Chico, dá pra falar um pouquinho mais alto? Tô tentando. Na Central Band do Esporte, o Carlos de la Rocha tem as informações. Tudo bem, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Olha só a notícia agora do final da manhã, Chico. Felipão é o novo técnico do Guangzhou Evergrande da China. Treinador que saiu do Grêmio há menos de um mês, acertou com o clube chinês até o final de 2017. São 2 anos e meio de contrato. E o Felipão foi para a China junto com o Murtosa, junto com o Ivo Wortmann, com toda a sua comissão técnica. O Felipão que vai treinar o Guangzhou Evergrande da China. Chico. E venderam que era mentira. Mas não era mentira da imprensa? Tinha não era então a proposta da China, Não viu? era para desestabilizar o Grêmio a notícia de que tinha proposta da China? É que, na verdade... Pode ter acontecido depois. Na verdade, quando foi dito por vocês da imprensa, era mentira. E a comissão multidisciplinar, né? Vai todo mundo. Isso só reforça o fato de que, mesmo que o Grêmio quisesse, Grêmio direção, clube, quisesse a mudança, quem decidiu foi o Felipão. Bom, o Grêmio Foi uma união de interesses. O Grêmio atropelou o Corinthians, assim como o Ribeiro me atropelou nos primeiros minutos já e abriu uma grande vantagem para poder vencer o jogo. O time foi bem diferente, olha, bem diferente daquele Grêmio que a gente estava acostumado a ver em campo. Em um jogo cheio de atrações, vale a pena fazer um lanchinho com os amigos. Tava todo mundo ali para ver o Grêmio do Roger, na primeira partida dele como treinador na arena. Então, com as equipes em campo, é hora da bola rolar. Mas para contar a história desse jogo, você tem que esquecer quase tudo que você ouviu sobre os dois times dos últimos dias. Principalmente por causa do Grêmio, que foi irreconhecível. Não era por causa do Thiago. O torcedor já viu ele em campo outras vezes substituindo o Marcelo Groy. É que aos 2 minutos, Wallace deu o passe para Pedro Rocha, que encontrou o Giuliano. É bom ataque do Grêmio. Sai o cruzamento! Gol! É do Grêmio! Giuliano aparece muito bem! E ele não é ingrato não. Foi lá e apontou para o Pedro Rocha para dizer algo como: "Tu é o cara". Eu falei em Grêmio irreconhecível, né? Pois é, aos 4 minutos de jogo, outro gol. Foi a vez do Giuliano ajudar o companheiro. Marcelo Oliveira aproveitou. Gol, Grêmio começa com tudo pra cima do Corinthians. A tentativa do Marcelo! Gol é do Grêmio! Marcelo Oliveira. Nós começamos forte. Talvez o Corinthians não esperasse que nós começaríamos dessa forma. Se você conseguir emocionalmente desequilibrar o adversário nesses primeiros momentos, tu tá junto contigo o controle técnico dela. Mas o Corinthians, mergulhado em uma forte crise e perdendo por 2 gols, não se abalou. Teve esse bonito lance do Bruno Henrique. Pelo menos deu uma movimentada no goleiro Thiago, que andava sem muito o que fazer no jogo. Só que nessa bola do Romero, que foi parar no travessão, ele não teve o que fazer. Romero! Até porque na sequência do lance, o cruzamento do Fagner parou em Mendonça, que descontou. Gol é do Corinthians! Speed Mendonça! Naturalmente que o Corinthians voltaria pro jogo, como voltou, fazendo o seu gol. Mas calma, aquele Grêmio alucinante seguiu em campo. O goleiro Cássio teve um trabalhão. Para assustar ainda mais, Galhardo cobrou a falta no travessão. E até quando algo saía errado, como esse chute do Juliano, acabava dando certo. Luan fez o 3º do Grêmio.
A gente tem que fazer alguns ajustes ali, que o Corinthians está tendo oportunidade, e voltar forte agora para o segundo tempo. Foi um bom primeiro tempo, mas foi só o primeiro tempo. A gente tem 45 minutos para segurar o resultado e sair vitorioso. O Corinthians ainda acreditava e no segundo tempo partiu em busca do resultado, com jogadas perigosas por todos os lados. E Thiago estava lá. Nos acréscimos, a melhor defesa da partida. No chute do Petros, Thiago pegou em cima da linha. Uma bola que tu não vê, né? Tinha duas pessoas na minha frente. E com o trabalho do professor Rogério, que tem um trabalho que a gente não vê a bola, isso acho que me ajudou bastante a esperar ela. A hora que ela passou, eu pude fazer a defesa em cima da linha. Fizemos um ótimo jogo, excelente partida, com um espírito muito bom. E graças a Deus conseguimos uma vitória para agora dar sequência no campeonato. Nós não ganhamos nada. Levamos 3 pontos, que é importante, é manter os pés no chão, mas a gente seguir nesse caminho aí, a gente tem uma perspectiva muito boa no final do campeonato. A vitória representa algo muito importante para a gente, que nos dá confiança e um pouco de tranquilidade para continuar seguindo, trabalhando. Estamos no caminho certo, mas não conquistamos nada. Efetivamente. Se o Grêmio foi irreconhecível no começo, é bom acabar com essa história. A partir de agora, todos têm que saber que esse é o Grêmio do Roger. Que vitória maiúscula. Vamos tentar conter os excessos aqui, né? Tentar ser equilibrado. Então deixa comigo. Vamos começar com o Baldassi. Para falar de equilíbrio é comigo. O Baldassi comentou o jogo. Acho que há um equívoco e acho que falta um pouquinho mais de uma compreensão maior de quem nos acompanha falar do jogo, porque ninguém está sendo exagerado. Nós não estamos projetando o Grêmio no decorrer do Campeonato Brasileiro. Nós estamos analisando um Grêmio que foi superior ao Corinthians no jogo. Claro, e que é um grande feito. Nós dizíamos aqui ontem que era um jogo emblemático. Poderia ser um divisor de águas. Que é coisa melhor para a autoestima gremista que venceu o Corinthians em casa, o bom Corinthians, com 4 minutos, jogadores, com 4 minutos resolvendo o jogo. E outra coisa, já que a matéria terminou com a palavra do Roger, vamos começar pelo mais importante, que é o Roger. Porque o dia é muito triste hoje para aqueles que acham que o técnico de futebol tem uma interferência mínima no que acontece num time dentro de campo. Tem muita interferência. Ainda mais hoje, quando as valências físicas se equiparam de todos os times, um time que tem um bom treinador, que sabe organizar melhor a equipe, ele vai ter um time melhor. O Grêmio do Roger é o Grêmio do Filipão. A diferença é que é o Roger. Tá, mas tudo bem, calma. Eu acho que isso aí merece uma análise um pouco mais... Que é o que eu vou fazer agora. Tá bom. Dizendo o seguinte, o Grêmio tem se multiplica do meio para frente em relação a funções. Tanto que eu estava ouvindo atentamente o apito final, e essa para mim, esse é o maior exemplo do quanto o trabalho do treinador é importante nesse início. Ouvindo o apito final, o Zé Aldo acha que o time jogou num 4-4-2. O Ribeiro Neto, o Zé Aldo acha que foi com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. O Daniel acha que o Pedro Rocha por vezes estava no meio. Eu acho que é um 4-2-3-1 e o Ribeiro Neto acha que é um 4-4-2 feijão com arroz. Velho, isso é mérito do treinador. O time que consegue se transformar durante o jogo a ponto de confundir todos os comentaristas em relação ao esquema tático, é um time que tem um bom treinador. É um bom argumento, é inegável, Baldassi. Agora, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que nós temos que levar em consideração alguns fatores que não, eu queria usar um adjetivo, eu não vou usar, eu quero usar. Mas assim, é relativo, entende o que eu quero dizer? Subjetivo, diz subjetivo. Tá, você disse que tu vai tentar diminuir a vitória do Grêmio, é isso? Não, pelo contrário. Para mim, o Grêmio ontem, os primeiros minutos foi um chocolate. Mas... Foi uma coisa assim. Mas aquilo não é a verdade. Aquela não é a verdade. Mas é a verdade de ontem. De ontem, beleza. É o que nós estamos Até o torcedor do Grêmio sabe disso. O Ribeiro entendeu? Depois da vírgula. Como assim depois da vírgula? Depois da vírgula. Vocês estão certos, mas... Não é isso. Eu acho que tem uma coisa, e aí me chama muita atenção, porque o Filipão agora acertou com a China, né? Vai ganhar uma fortuna lá, ele e a sua grande comissão técnica. Não chama atenção vocês, porque assim, o Roger é um técnico emergente, correto? Correto. Ele ainda tem um histórico muito pequeno. Ele tem bastante tempo de Grêmio como auxiliar. Que o time tá pegando mais do que pegava com o Filipão? Não, mas isso não é dúvida. Os jogadores estão dizendo isso. Os jogadores estão elogiando o ambiente. Mas não é só isso. Mas então, mas o que me chama a atenção é o seguinte, mas como é que o grande Filipão
ídolo maior, motivador. Não, mas ele... Nossa, então o que estava acontecendo no Grêmio para ter essa mudança? Um ouvinte nosso me fez uma colocação pelo Twitter e eu achei bem interessante. E até ele colocou o seguinte, de repente a forma de cobrar do Filipão, ela não é uma forma que hoje o jogador não esteja aceitando? Pode ser. Ele tinha perdido o grupo, né, gente? Exatamente. Ficou claro então, isso. Às vezes, num grupo heterogêneo, Danielzinho, sim. Às vezes, tu é um para um e outro para outro. Sim. Tu tem que respeitar as individualidades. E às vezes, num grupo heterogêneo, tu quer fazer um padrão e aí tu acaba errando. É que no momento complicado, o Felipão não blindou o grupo. Esse é que foi o problema. Expunha o grupo. Ele publicamente dizia que faltava qualidade, que o Grêmio não poderia chegar onde deveria chegar. Nós estamos no meio do fenômeno. Eu tenho humildemente dito lá na Rádio Bandeirantes e repito aqui, eu ainda não estou conseguindo compreender bem esse fenômeno. Não existe magia em futebol. Não é crível que um técnico tenha mudado tanto em tão pouco tempo. Não é o próprio Roger que nós estamos vendo do Juventude e do Novo Hamburgo agora no Grêmio. Tem alguma coisa ainda que eu não consigo compreender. O Juventude não jogava tão moderno, não era tão intenso. O Novo Hamburgo não jogava assim tão moderno, tão intenso. Não havia tanto agrupamento. Então tem alguma coisa que eu, confesso, não consigo explicar. Não tinha peça. José Aldo acaba de assumir a vírgula. Pois isso não me dá o direito. E a vírgula ao contrário, Isso não me dá o direito de tirar o mérito e não enxergar o que está acontecendo. Ele, num passe de mágica, pegou um Grêmio que estava aparentemente se arrastando, mal-humorado, jogando feio, cansado. Tu pega um cara assim, meio de mal com a vida, era o Grêmio do Filipão. Tu pega um cara que arrumou uma namorada nova, tá alegre, tá feliz, é o Grêmio do Roger. Tá, mas o Grêmio tá animado, tá agrandado. Mas assim, eu acho que se comete uma injustiça, embora esse seja um fator importante, a gente observa no grupo do Grêmio, tu colocar essa evolução do Grêmio somente no aspecto emocional, somente no ambiente. É estrutural. O Roger conseguiu fazer o que o Filipão não teve dificuldade. E olha, um preceito básico de um time de futebol que é a compactação. Ontem até eu fiz uma figura na jornada, o seguinte, os jogadores do Grêmio parece que jogam amarrados numa extensão de corda no mesmo comprimento, em que um avança e vai todo mundo junto. Em bloco. 40 metros. Essa é a evolução do Grêmio. Claro que o ambiente mudou, é óbvio que melhorou. Você tem um novo treinador, o cara, aquele que vivia constantemente reclamando, saiu, o ambiente fica mais leve, mas, poxa, a gente tem que ver alguma coisa que o Roger fez, já começou no jogo contra o Goiás. Não, contra o Goiás, isso aí, contra o Goiás tinha sido assim no primeiro tempo. E foi assim ontem, durante quase toda a partida, não sei na hora que o Grêmio resolveu esperar o adversário depois que fez o segundo gol, que até é natural, no futebol acontece. Tu marca 2 gols, tu vai reclamar. E o Corinthians é um time bom, ia fazer isso. Óbvio. E outra coisa, do outro lado. Assim, o Grêmio atacou em bloco, como disse o Daniel. O Grêmio tem variação de funções do meio para frente. Os meias entram todos na área agora e não faziam isso anteriormente. É verdade. O Grêmio tem um trabalho dos lados de campo de cobertura que dá liberdade para os dois laterais subirem. O Marcelo Oliveira e o Galhardo. E o Galhardo que está jogando? Por quê? Por quê? Porque o Roger conseguiu tirar o potencial dele do que ele pode dar, que é um jogador de meio para frente. Atrás tem uma cobertura pelos lados que o Filipão não sabia fazer. O Wallace jogou demais também. Outra coisa, eu não vou, a gente vai falar sobre isso depois um pouco mais. Eu não vou comemorar a lesão de jogador, mas a ausência do Douglas foi perfeita para o Roger fazer o que ele quer fazer. Mas depois nós vamos ver que o Douglas ainda goza de bom conceito. Só que neste futebol proposto pelo Roger... Mas será que o Douglas não pode se reinventar? Se nós estamos aqui, Lincas... Se eu quiser que tu vire piloto de avião hoje, tu não vai virar. O Douglas não vai jogar futebol intenso nunca. Nunca. Mas aí que tá, às vezes, Não dá, tu pode ter, a intensidade é bom sempre, mas às vezes tu tem que ter algum jogador, por característica, que possa te dar um outro tipo de estilo. Então eu vou te dizer uma coisa. O que o Douglas tem de bom, que nós achamos que é diferencial nele, o Luan também tem. Fora que o Luan tem as outras coisas. Aliás, Luan... Calma. Respira. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Agora, eu vou pegar o que o Baldassi está falando do Luan, é o seguinte. Eu vou fazer uma crítica, tá? A postura de alguns torcedores do Grêmio. O Luan, palavra da moda, foi muito intenso no jogo. E é normal, é natural que em um determinado momento esse jogador canse.
Ele cansou, então a cabeça pensa e o corpo e a perna não executa. Ele acabou errando alguns passes. Pô, aí já começaram a meter, vai e murmurinho, porque o Luan vinha perdendo passes. Mas é que o Luan... Só que é o seguinte, pô, vem cá, velho. De tudo, se aplaude tanto jogador ruim. Se aplaude tanto jogador ruim. E o Luan, se fosse de fora, se metesse um La Garantia Sou Joe, eu acho que ele teria mais carinho. Os dois melhores jogadores do Grêmio ontem foram o Wallace e principalmente o Luan. O Luan foi o organizador do time, foi a cabeça pensante do time. Além de ter sido o melhor jogador, ele nos mostrou algumas coisas em relação à personalidade que talvez nós não soubéssemos que ele tinha. Ele chamou a responsabilidade do jogo. Ele tecnicamente é muito bom jogador. Eu continuo achando que ele tem ferramentas de craque. E ele evoluindo vai ser um craque. E sobre o que o Daniel disse, o Luan tem um grande defeito. Ele não fala espanhol e não tem o cabelo comprido. Eu sugiro ao Luan que adquira, agregue ao seu nome um segundo nome, que seja Rodrigues, Quinones, Ramírez, tudo com Z no final. Aí talvez ele seja aplaudido pela torcida, que o Herrera era aplaudido no Olímpico. O Rodolfo falou algo ontem, acho que foi o Rodolfo que falou na coletiva, falou pós-jogo, que o trabalho do Roger com os mais jovens ele foi interessante, né? Ele conhece há bastante tempo. Exatamente. Então vou citar 3 jogadores que foram bem ontem, tá? O goleiro do Grêmio, sim, o Wallace e o Luan, os 3 jovens. É verdade. Agora, a comparação que o Baldassi fez, eu observaria um pouco diferente. Não me parecem que sejam semelhantes em características, em espírito, temperamento, personalidade, mas sobretudo em característica técnica, o Luan e o Douglas. O Douglas é um jogador à moda antiga, cadenciador de jogo, que passa a bola. O que eu te pergunto é o seguinte, o Luan pode fazer o que o Douglas se torna importante fazendo no time do Grêmio? Ele faz diferente. Mas faz? E dá outras coisas que o Douglas não dá. O Luan está mais para Juliano, porque eles são jogadores, são aqueles meias que jogam curto, que jogam com penetração. Combinador de jogada. Que jogam resolvendo situações pela imposição. O Douglas joga resolvendo passando. Aqui, ó. Vocês vão lembrar que eu disse no começo do ano, quando o Douglas foi contratado, que quem brigaria por titularidade com o Douglas do Grêmio, vocês vão lembrar disso. Vocês só criticam quando eu falo bobagem. Quando eu falo as coisas, você tem que lembrar também. Eu disse que quem ia brigar por titularidade com o Douglas era o Luan, que é quem tinha para mim o perfil, mesmo sendo diferente do Douglas, de ser o organizador do time. Acho que chegou a hora. Eu só queria fazer uma consideração que ela, ao mesmo tempo, ela valoriza a vitória do Grêmio, porque o Grêmio teve um adversário que jogou futebol. E joga futebol. O Corinthians vive uma crise, isso é inegável, a pressão ela é muito grande, mas o Corinthians não foi um time acuado. Até porque o Corinthians tem peças individuais que permitem o time a jogar. E isso se viu ontem com o Renato Augusto, o Jadson, o Mendonça foi muito bem. O Grêmio teve que uma ou outra falha defensiva. Isso tem que ter cuidado. Isso tem que ter cuidado. O Fagner foi um jogador que em um determinado momento do jogo ele incomodou muito pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio. Melhor do Corinthians. Então fica esse sinal de alerta. Mas isso mostra que o adversário que jogou transformou a vitória do Grêmio da mais importante. Né? O Ribeiro falou em prestígio, que ainda teria prestígio o Douglas. Me parece que o técnico descobriu um time com 2 volantes, com o Wallace ao lado do Maicon, com 2 meias que jogam, que marcam e que correm, que vai na frente, volta atrás, que são o Juliano e também o Luan, e com o Pedro jogando à frente com Não, mas não joga à frente, Zé. O Pedro Rocha não joga à frente. O Pedro Rocha cobre o corredor. É isso aí. Ele marca o lateral. Sabe o que acontece? O Pedro e o Mamute, eles são jogadores tão, intensos, que eles estão o tempo todo voltando, saindo da área, eles não são jogadores de ficar plantados na área. Tá bem. Então, nesse contexto não tem espaço mais. É que eles não jogam na área. Eles não ficam plantados porque eles não jogam lá. Eles jogam mais atrás. Mas na configuração inicial, o que fez... É 4-2-3-1. Não, mas é que o Pedro abre. É aí que tá. Eu também acho. O Pedro abre. Como o Juliano abre pro outro lado. Bom, mas às vezes o Pedro é agudo. É isso que eu quero dizer. É que ele é mais veloz que o Juliano. Bom, tudo bem. É por característica. Respeite-se a característica. Mas, claro. Beleza. Mas vocês lembrem que ontem a gente via o Mamute tabelando na direita com o Galhardo, tabelando com o Maicon, tabelando com quem chegasse por ali no Luan. E o Pedro na esquerda também. Para não dizer que só falamos de flores, tem 2 jogadores que eu queria citar ontem que eu não gostei. Eu não gostei do Maicon, que acho que ontem foi frouxo na cobertura de composição de meio campo, marcação, mas ele é bom jogador. Eu queria ser definitivo aqui em relação a um jogador, que eu já acho que já tenho condições de ser definitivo, que é o Mamute.
O Mamute, ele pode ser uma arma para mudar jogo, mas ele não é da necessidade do Grêmio para ser titular do Grêmio. Ele não tem poder de finalização. Ele não é confiável como o homem que finaliza o jogo. Agora, sobre Maicon, ele vai fazer mais falta quando não tiver. Não, ele é bom jogador. O Mamute é o típico jogador do momento do clube. Eu acho que é isso aí. Ele é aproveitado pelo momento do clube. Mas tem que buscar o Grêmio está buscando. Eu não seria definitivo, mas eu estou desconfiado que o Mamute cresceu numa dificuldade que o Grêmio teve. Claro. Numa limitação. Eu vou te citar um jogador, tá? O Mamute saiu do ostracismo e virou titular do Grêmio. Tá, perfeito. Só que eu quero citar um jogador, eu vou só puxar um pouquinho para o Inter para citar um caso que aconteceu semelhante, tá? O Internacional teve um jogador que no pior momento do Inter nos últimos anos ele apareceu bem. No pior não, no pior foi 2002. Otavinho. Otavinho com um time desorganizado, com vários jogadores, como disse o falecido Fernandão, na zona de conforto. A lucidez do time era o Otavinho. O que aconteceu? O Internacional partiu para um outro trabalho, se organizou como time e o Otavinho sucumbiu. Não sucumbiu, não. O Otavinho está no Porto. Tá? Não, o Otavinho... Ele não sucumbiu, ele foi vendido e está no Porto de Portugal. O Otavinho para o Internacional, eu repito, sucumbiu. Bom jogador. O Otavinho para o Internacional. Bom jogador. Bom, esse debate vai bom jogador. Aquela imagem, uma coisa vai acontecendo, eu vou falando, aquela imagem que nós mostramos aqui do Filipão assinando o contrato, os ouvintes perceberam que no fundo tem um pôster do Inter campeão da América. Não é possível. Um pôster do Inter campeão da América atrás. Mas esse time... Depois se a gente puder... Esse time é vermelho, cara. Não, mas eu acho que esse time aí... mas eu é parceiro do Inter. Eu aumentei a imagem aqui, é o Beira-Rio e é o posto do campeão da América. Mas aí é demais pro visual da galera. Não, mas não é isso. Porque calma, o Filipão que torceu pro Inter foi pra um time que é parceiro do Inter. Não é. Bom, mas aí que tá. Eu me lembro o Filipão não sabia que tinha um o Inter tem alguns parceiros. Isso basicamente já foi divulgado amplamente. Eu não sei se esse é um... Olha lá no fundo. Faz algum tempo esquerda é o Inter campeão da América. Time no México, tem certeza? Eu aumentei a imagem aqui no meu smartphone. É o Inter campeão da América. Até o Paulinho pode pesquisar lá. Olha o Murtosa ali, cara. Que legal, né? O Guangzhou, esse Guangzhou aí, deve ser um time parceiro do Internacional. Se descesse um gênio da lâmpada e pedisse qual é a profissão que tu quer ter a vida inteira, a do Murtosa. Essa é a profissão que eu mais queria ter na vida. Ou a do Milton Cruz. Também. E cadê a Darlan Schneider? Vai depois, vai. Parece que o time lá quer correr mais. Carlos Della Rocha, Cadu, vem com a interatividade, a galera participando aí. Participando bastante, todo mundo agitado com essa vitória do Grêmio sobre o Corinthians. O Luiz Schumacher está dizendo que foi grande vitória do Tricolor, mas defensivamente ele não gostou da postura do time por causa dos vários espaços nas laterais. O Elias está dizendo que foi mérito do Roger, que o time teve outra atitude e isso fez a diferença. Tem a participação colorada também. O Jean Rodrigues está dizendo que o Grêmio jogou 4 minutos e assistiu 86. A Michele Colorada diz, foi um jogo atípico, não se enganem, o time do Grêmio é ruim e não vai disputar nada no Brasileirão. E o Oliveira está dizendo aqui, cadê o Ribeiro para falar calma, tá muito cedo. E aí, Ribeiro? Calma, tá muito cedo. Bom, só um ponto que a gente chegou a falar rapidamente aqui na questão da preparação física do Grêmio, eu não vou fazer nenhuma crítica ao Darlan Schneider, porque embora eu tenha notado um Grêmio fisicamente diferente, eu acho que isso se deve ao fato do Grêmio ter jogado mais reagrupado. O que aconteceu? O time correu certo, correu menos em relação à distância, mas mais em relação ao tempo. Eu faço a crítica ao Darlan Schneider, que eu nunca vi fazer um trabalho bom. E é um direito que eu tenho a achar isso. Eu vi ele trabalhar no Grêmio em 98, se eu não me engano. Portugal com o Filipão era um time veloz e ele era o preparador físico, Baldassi. Tá bem. Esse eu não acompanhei de perto. Os que eu vi de perto, o trabalho dele não me pareceu bom. Desculpa, o Portugal não era rápido coisa nenhuma. Não tinha jogadores de velocidade, Não. O futebol de Portugal era bem antigão, de pau e pau com cocinha na frente da área. O time que jogou a Eurocopa era um time com velocidade também, Zé. Que o Cristiano Ronaldo treina sozinho de madrugada na academia. O Deco estava em alto nível. Não cometa essa injustiça. Parado, e mesmo assim, o Deco era mais intenso. Não vamos cometer essa injustiça, gente. O Deco nunca correu, gente. Perdeu para a Grécia na final. Como que o Deco nunca correu, Zé? O Deco nunca correu, sempre jogava tocando bola. Tocando bola, para aqui. Meu Deus do céu. Em 2006. Tá louco? 2006 era veloz. 2006. Recentemente no vocês me disseram que era um time que marcava forte. Se tu chegar e disser hoje, se tu me disser hoje que o Ribeiro Neto tem a mesma velocidade do Deco hoje, eu vou concordar.
Agora não era. Agora o exagero retórico é recorrente no futebol. O nosso telespectador disse assim, o Grêmio correu 4 minutos e ficou assistindo durante... Torcedor colorado. Não. O torcedor colorado que... Não foi esse jogo que eu vi. Não foi esse jogo. Não, mas o torcedor colorado, claro, né? Faz parte da crítica e da corneta. Aliás, o técnico Roy falou sobre o que ele acha que mudou no time do Grêmio em tão pouco tempo, né? Foi apenas a atitude ou será que teve algo mais? Eu penso que a atitude... Os atletas sempre demonstraram em todos os compromissos, quando vestiram a camisa do Grêmio. É evidente que, motivado pela troca do comando, há um geral entusiasmo de todos que colocam-se à disposição do novo trabalho. E a construção desse meu trabalho tem muitos alicerces em cima do trabalho do Felipe. Na verdade, é uma continuidade disso, com as minhas ideias.